Gente, nós estamos de volta com o programa Agregando Valores. A gente deu um tempo aí, ficou bastante tempo fora do ar, mas agora a gente voltou com esse podcast, vai ser incrível. Aqui, pastor Carlos Agrélio, está comigo o pastor Denner, está o Joe também, e nós vamos fazer um podcast aqui que vai, com certeza, alcançar a sua vida, o seu coração, muitos assuntos, muitas coisas legais. Nós vamos conversar aqui, tenho certeza que vai ser incrível e você vai amar. Hoje, quem vai intermediar aqui um bate-papo com a gente é o Joe, né? Está comigo, como já falei, o pastor Denner, e o Joe vai ter uns negócios aí para perguntar para a gente aí. E eu tô doido para responder essas coisas aí. Oi, pessoal, tudo bem? O Agregando Valores está de volta. E eu acho que nada mais justo do que você saber, de fato, como começou o Agregando Valores, como esse projeto nasceu no coração desses pastores. Então, ele vai compartilhar um pouco para vocês de como isso aconteceu. Começando com o Denner. Então, vamos lá, pastor? É um prazer estar de volta, de verdade, pastor Carlos. Eu estava com saudade de fazer esse programa. Eu gostava muito porque a gente ganhava um tempo, né, para discutir sobre os assuntos. Eu sei que muitos assuntos que nós falamos, bastante coisa que nós dissemos aqui, polêmicas, mas eu acredito também que acrescentou na vida das pessoas, né? E como a gente fala, agregando valores, né, é para agregar mesmo na sua vida algo que venha trazer uma novidade ou até algo que você conheça, talvez com pensamentos e ideias diferentes da sua. Então, o nosso ideal aqui não é bater apenas com... Não bater com literal a palavra, não discutir com as pessoas, mas mostrar o nosso pensamento e o nosso ponto de vista. Agregar literalmente conhecimento para essas pessoas, né? Agregar conhecimento, né? Pastor, então fala pra gente aí como é que nasceu no seu coração, compartilha um pouco sobre isso, o que de fato te fez chegar até aqui e envolver isso, criar esse projeto, que ele tem uma missão muito importante, mas o que de fato trouxe você aqui? Legal a pergunta. Foram muitas coisas, na verdade, né? Mas eu percebi que havia um anseio da maioria das pessoas em relação a um programa que levasse para ela justamente informações que ela não tinha acesso em todos os lugares, né? Então tinha um pouco ali de polêmica, de reverência, e as pessoas queriam isso. E na época eu até criei o slogan, né, que as pessoas precisavam ouvir o que a gente tinha que falar, né? De um jeito nosso, a gente tem esse jeito aqui de simplesmente bater um papo com a galera, com o pessoal. E isso foi se desenvolvendo. Muitas pessoas sinalizavam, dizendo assim, por que você não tem um programa assim? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Né? Dando essa ideia pra gente. Então nasceu dessa forma. A gente colocou tudo isso de uma forma bem organizada, a gente tinha uma equipe com a gente na época, a gente juntou, foi difícil, né? Foi logo ali, um pouquinho antes da pandemia, né? Um pouquinho antes da pandemia a gente começou a trabalhar bem naquele período lá de política, e a gente sentia uma vontade danada de falar as coisas que a gente acreditava, achando que a gente tinha liberdade de expressão, depois a gente descobriu que não, né? A verdade é essa, depois a gente descobriu que tinha vários problemas que foram surgindo, a gente tinha que achar meios de poder escrever algumas coisas que a gente pensava e de falar algumas coisas que a gente pensava, mas estava crescendo muito, né? O programa Agregando Valores, hoje podcast, né? Agregando Valores, estava crescendo muito e as pessoas davam muito feedback. Era um programa ao vivo, onde as pessoas traziam para a gente inúmeras informações e perguntas, etc. Então virou um momento, um ambiente muito gostoso de falar. E a gente imprimia muita energia nisso. Mas foi algo realmente que eu entendi que havia uma necessidade, não é, no campo que a gente atua, né, como pastores que somos, havia uma necessidade de ter uma fala mais direta com as pessoas, uma comunicação mais direta com as pessoas. E isso a gente conseguiu realmente colocar, né, conseguiu expor, conseguiu mostrar para as pessoas. E depois veio a pandemia, outras situações, outros projetos entraram. A gente perdeu um membro da equipe naquele momento lá também, que cuidava de toda a parte técnica, e isso foi trazendo alguns prejuízos, algumas dificuldades, e aí a gente teve que parar. Mas nunca morreu em nosso coração, né, Denner? Sim. Esse desejo de levar a nossa mensagem, de levar a nossa opinião, de levar, introduzir na sociedade aquilo que a gente acredita, do jeito que a gente acredita, né, com a nossa irreverência, com o nosso jeito de ser. Muita gente evangélica, católica, deram vários feedback para nós, pessoas de outras religiões, e foi muito bom esse momento, e a gente está de volta, graças a Deus. Que legal.
já aproveitando a oportunidade, se você tiver temas, perguntas ou qualquer outro questionamento sobre o podcast, escreve no comentário aí, deixa com a gente, que durante esse processo nós vamos dar uma olhada e quem sabe o seu tema pode ser escolhido e na próxima edição a gente falar sobre aquilo que você quer entender um pouco melhor, sobre assuntos diversos. Fique à vontade para perguntar. Não existe restrição de tema, o objetivo aqui é levar e agregar conhecimento para a tua vida. E já aproveitando a oportunidade, Pastor Dani, anterior, existia vários episódios que vocês foram fazendo e vários feedbacks de pessoas. Conta pra gente como é que foi essa experiência, o que de fato preencheu teu coração a entrar nesse projeto. Acho que é legal a gente saber um pouco sobre isso. O que me movia muito era exatamente falar o que eu penso, né? É lógico que não dá pra gente expor todo o nosso tipo de pensamento ou a nossa ideologia, vamos dizer assim. A nossa ideologia é óbvia, ela é baseada naquilo que nós cremos, que é a palavra de Deus. Eu sou pastor, como o pastor Carlos falou, ele também é óbvio, e nós queremos, a intenção minha, por exemplo, eu estou falando nós, mas a minha intenção era sempre falar algo que a Bíblia fala, mas tentando trazer a pessoa para perto de nós em relação à nossa discussão, inclusive quando ela não concordava, porque a ideia melhor do programa é essa. Ah, eu não concordo. Mas por que você não concorda? Qual é a dúvida daquilo que nós estamos dizendo? Legal. Então, o que me motivava era falar sobre situações ou temas que estão lá na cabeça da pessoa e ela, muitas vezes, ela não tem aonde procurar isso, Sim. se baseando em pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus, Sim. têm o conhecimento bíblico. Que eu acho que isso que falta um pouco também no nosso meio, né? Sim. Não que nós estamos aqui para falar para a igreja exclusivamente, não é essa a ideia. Mas é, inclusive, trazer essas pessoas para perto, mostrando para elas que a igreja sabe o que tem que falar sobre os temas atuais ou os temas que estão acontecendo na vida das pessoas, né? Seja ela política, seja ela em relação a ideologias, nós queremos falar a respeito de qualquer assunto. Né? E se você estiver aí nos ouvindo agora nesse momento, se quiser fazer uma sugestão, como o Jonathan falou, tem aí embaixo aí nas comentários do vídeo, né? Deixa lá uma pergunta ou põe a sua ideia também. Quem sabe a gente pode trazer isso à discussão, né? Legal. Pastor Carlos Agrélio, conta pra gente também como foi essa experiência durante esse processo. Vocês ficaram um tempo parado, mas de fato o que fomentou teu coração a continuar e como foi esse feedback das pessoas para você? Ah, muita gente querendo a gente de volta, né? Muita gente mesmo nos procurando, perguntando, porque a gente tinha planos até de ampliar, de criar outros programas também, e as pessoas perguntavam sobre isso. E era muito legal e muito desafiador também. Como nós estávamos em outros projetos, né, que agora as coisas estão ficando um pouco mais calmas, a gente entendeu que é hora de voltar. Agora, o que Dana falou é importantíssimo, porque por muitos anos, pessoas como nós, né, pastores que têm um direcionamento de vida, que pautamos a nossa vida pelos princípios e os valores cristãos, porque na verdade é isso, mais do que pastores, nós somos cristãos, né? Deus apenas nos chamou, nos separou para algo aí mais específico, mas nós somos cristãos, a nossa fé, a nossa conduta, os nossos princípios, os nossos valores são pautados pelo que Cristo nos ensinou. Só que por muito tempo ficou meio que assim, as pessoas lá fora, no mundo secular, não, o povo da igreja não sabe, não pode falar sobre isso, não toca naquilo, não comente aquilo, não. É como que nós somos pessoas alienadas, né, que não estudamos, que não nos preparamos, que não temos conhecimento, e é totalmente Diferente. oposto disso, muito diferente. Então a gente tinha até um slogan também que eu criei na época, lá, a igreja precisa falar sobre isso, né? E quando eu falo igreja precisa falar sobre isso, porque a gente entende que a igreja não é o prédio, a igreja somos nós, as pessoas, né? Corpo, membro, né? Onde Cristo é o cabeça, nós somos membros desse corpo. Então a gente precisa tocar em questões sensíveis da sociedade, porque não podemos falar de política, porque não podemos falar de temas, né, que estão por aí, de drogas, etc. Tantas coisas que são extremamente difíceis para a sociedade, que tenha muitas pessoas fazendo comentários totalmente deturpados. E por que a gente não pode opinar? Se todo mundo opina, né, e pessoas, inclusive, que não têm nem direito de fala em determinados pontos e assuntos, por que a gente não? Tá? Então a gente entrou nessa e falou assim, cara, vamos fazer isso, vamos conversar com o povo sobre isso, para cristãos de todos os segmentos, para quem não é cristão, para quem gosta de cristão, para quem odeia cristão, não importa. Nós vamos tocar nesses pontos através do Agregando Valores, e por isso a ideia, né?
agregar valores àquele debate, agregar valores àquilo que a pessoa acredita, agregar conhecimento. A gente não quer apenas falar para as pessoas ou pregar para as pessoas. A gente faz no púlpito da nossa igreja. Aqui a gente quer conversar com as pessoas, debater questões, debater ideias, entende? Chegar até as pessoas e dizer o seguinte, olha, a gente acredita sobre isso, existe uma base justamente para fundamentar o que a gente acredita, e é isso. Legal. E solta, entendeu? É por isso que a gente está de volta aí. Pessoal, já aproveitando a oportunidade, gostaria aqui de agradecer as pessoas envolvidas, o Lucas Design, a Nilda, a proprietária do Dona Pano. Queria agradecer também a Leila por estar aqui dando esse suporte. A Leila cuida da parte de mídia aqui da igreja. Muito obrigado pela vida de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos deixar o Instagram deles aqui também para vocês entrarem em contato. Segue eles. O Lucas tem um conteúdo muito bom. Segue ele lá. Então, eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos aí de como é que funciona o Agregando Valores, os objetivos dos pastores, o que de fato fomentou no coração dele para que eles compreendessem e trouxessem esse conteúdo. Ele é um conteúdo muito relevante que vai, além do tema ser agregar valores na tua vida, ele vai ampliar o conhecimento e mostrar que, tanto dentro da igreja ou qualquer outro assunto, ele não é limitado, mas ele pode expandir. A nossa base, ela é fundamentada, como o pastor Carlos Agrelli disse, mas isso precisa estar muito alicerçado em Cristo, isso não pode mudar em hipótese alguma. Pastor Dani, eu queria entender melhor, assim, o que de fato te fez gerar esses temas para as pessoas. Eu lembro que eu entendi que o podcast começou antes da pandemia, Sim. mas grande parte desses temas, eles tinham um direcionamento teu. O que de fato te fez ter esses temas tão polêmicos para essas pessoas? Não, exatamente aquilo que o pastor Carlos estava dizendo, né? A gente tenta criar uma ideia para as pessoas daquele pensamento distorcido que elas têm dos cristãos, né? Ou de um pastor. Eu tenho uma pessoa da família que costuma me dizer que você é um camarada bitolado, né? E eu agradeço a Deus por ser bitolado na palavra dele, né? E eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu sei também que as pessoas, por esse tipo de pensamento, elas dificilmente conseguem quebrar esse paradigma de entender que, além daquilo que ela está acostumada da mídia, ou dos amigos, ou daqueles com quem elas, final de semana, vão lá tomar a cervejinha dela, o grupo dela que ela está acostumada, que há outras pessoas com outro tipo de pensamento. Sim. Que pode trazer, como o nosso programa fala, o agregar o que ela está precisando, agregar para a vida dela o que ela precisa. Então, na minha cabeça, era falar aquilo que ela não tem coragem, talvez, de dizer numa roda de amigos. Uhum. Ou aquilo que ela não teria coragem de falar na família. E que nós queríamos que ela ouvisse a verdade do nosso tipo de pensamento, do nosso posicionamento, para que ela entendesse que, olha, há uma segunda opinião, há uma segunda ideia. Então, essa é a premissa, né? De falar o que talvez, em alguns momentos, nós ficamos preocupados com pastores, do que poder dizer dentro do púlpito, né? Porque uma maneira é a gente pregar e falar com o nosso povo, né? E outra maneira é falar com as pessoas que ainda não têm esse entendimento, não têm esse evangeliquez, como a gente fala, né? Essa linguagem do crente. Sim. E de falar de uma maneira que ela possa... Atinge o público todo. Atingir o público todo. Legal, legal. Com ideias e pensamentos recorrentes do dia a dia, né? Pessoal, já aproveitando a oportunidade, nós vamos deixar 2 temas que serão para os próximos podcasts. Então, nós gostaríamos que você votasse neles, que é crise de ansiedade e depressão e feminismo voltado para o cristianismo. São 2 temas que estão muito atual dentro da igreja, mas que ele expande o mundo inteiro, né? Então, isso tem sido muito comum no dia a dia e muito rotineiro. Então, nós queremos que você também participe desse podcast. Ele não é feito só por nós, mas ele é em comum acordo com vocês e com todos os ouvintes, e compartilha esse podcast. Essa mensagem ela pode alcançar muitas pessoas de alguma forma, e é isso. Pessoal, então acho que agora é legal a gente ouvir um pouco mais dos pastores e entender por que eles vão trazer esses temas atuais e aí tão falados no momento aí no mundo, né? Então eu vou dar a palavra para o pastor Carlos Agrelli para falar um pouquinho com a gente. Beleza, nós vamos falar sobre vários assuntos importantes, assuntos que são delicados, sensíveis para a sociedade, na igreja, em todo lugar. Questões realmente que são polêmicos, porque existe essa questão da polêmica. Lembra que eu falei no início? A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa falar sobre esse assunto. Não há nada, não existe nenhum assunto que a gente não possa tocar, que a gente não possa conversar sobre ele.
e que a gente não tem opinião, né? Vamos falar sobre suicídio, vamos falar sobre homossexualidade, vamos falar sobre tudo aquilo que a gente entende que é importante falar de uma maneira respeitosa, de uma maneira cuidadosa, com dados, sabe? Nada assim, tipo, saindo da nossa cabeça. Não, a gente vai trazer a ciência, né? Vamos trazer informações precisas, coisas realmente contextualizadas, né? Nós vamos trazer informações assim realmente que estão arroladas nos melhores lugares, né, de ciência, das melhores revistas, enfim. Nós vamos buscar todas essas informações e expor cada uma delas a você. Opinando, sim, mas trazendo informações reais, informações corretas, né? Nada de fake news aqui. A gente vai citar fontes, vai ser tudo direitinho. Então, será um podcast aqui, nós teremos um podcast aqui, Pastor Dena e Jonathan, aqui vai ser incrível. Você vai se apaixonar, você vai dizer o seguinte, eu quero assistir o Agregando Valores, porque isso vai agregar valor na minha vida, agregar valor na minha família, agregar valor na minha igreja, no meu trabalho. A gente realmente quer trabalhar todas essas questões e o público é você que a gente quer alcançar, é você que a gente quer levar a melhor informação com o nosso jeito. Eu tenho certeza que vai ser bem agradável a você. Não é assim mesmo, Dené? Vai ser assim, e vou dizer até um pouco mais para você. Você vai sentir necessidade, da vontade de chegar logo o dia do programa. Não só estrear, mas quando começar o podcast, né, o nosso podcast, as discussões que serão trazidas para cá, né? Então, eu vou até revelar algumas ideias. E às vezes a gente tem opinião diferente, né? Eu e o pastor Dene, às vezes a gente diverge. Olha, esse ponto é assim, esse aqui. E a gente tenta achar ali um meio de campo. E tá tudo bem discordar, né? E entrar em consenso e entender o que de fato o contexto fala. E no final, todo mundo sai feliz e contente. E vai agregar na sua vida também. Na vida da pessoa, né? Eu vou deixar uma situação aqui. Eu não falei nada com o pastor, não falei com o John, não falei com o nosso... Surpresa, eu gosto surpresa. Disso. Vamos lá. Surpresa. Manda aí quem desenrola. Eu já tenho um convidado, né? Eu conversei com a pessoa... Que isso, hein? Trabalha na USP. Primeira mão, hein, gente? Trabalha na USP. E ele vai trazer um tema, eu não vou falar sobre qual que é, vou deixar só a pulga atrás da orelha de vocês. É algo que é muito debatido hoje na ciência, né? Muito debatido. É uma maneira de nós pensarmos a respeito daquilo que eu quero trazer para vocês, que aprendemos na escola, aprendemos nos livros, e ter uma visão diferenciada disso daí. Então, eu já conversei com a pessoa, ele aceitou. É lógico que eu não vou trazer sem o nosso produtor liberar, né? Sem a nossa diretoria. Então, a ideia é trazer primeiro esse rapaz, né? Que é um legal. E um tema muito polêmico. Eu não vou dar o nome agora. Começa com que letra e termina com qual letra? Não, dá uma dica pra gente, pastor Dene. Vamos lá. Vamos fomentar no coração das pessoas aí. Vamos interagir. Começa com a letra tal e termina com a letra tal. E aí? Quebrar um monte de paradigmas, né? Só sair com a cabeça... Mas então, vou fazer perguntas. Esse cara que você vai trazer, ele é professor da USP? O que ele faz? O que ele faz lá? Conta pra gente. Ele trabalha no setor. Qual o setor? Inclusive também ele é produtor de vídeo. Ah, legal. E ele tá fugindo da pergunta. Não, é verdade. Não, qual é o setor dele? Se falar o setor, a gente já vai saber. Né? Mas não, guarda então. Então não fala não. Mas eu vou tentar convencer o pastor Dene a pelo menos dar uma dica pra vocês aí. Até o final do podcast a gente vai tentar dar uma analisada, tá bom? O segundo é uma pessoa que eu conheci, assim, sem querer, né? Numa situação que eu tava fechando um negócio e acabei conhecendo essa pessoa. E aí eu falei com ela e ela achou interessante fazer parte do programa numa entrevista. Legal. Aí uma questão já política, que tem que trabalhar muito perguntas, tirar algumas dúvidas, com a nossa diretoria também, com nossos produtores, né? Pra gente não trazer uma situação que venha complicar a vida dessa pessoa. Ficar desconfortável, né? Ela saiu de outro país para morar no nosso país. Olha a dica aí, galera. Então ela saiu de um outro país para morar no nosso país, porque lá no país dela, a situação... Esse país fica assim, qual o setor dele? É Europa, a outra América ou América do Sul? Ela saiu da Suíça, tava muito ruim. A Suíça. Entendi agora, tá? Galera, pega as dicas aí, ó, que eu ainda não entendi, mas vocês podem me ajudar. Já sabe que não será um suíço, né? Certeza. Ninguém sai da Suíça para morar aqui no Brasil, né? Então, poderia ser, né? Poderia ser, né? Muito alto, ela falou, não, vou para um país que dá para ver que tem uma política melhor do que o meu país. Tá explicado agora. Entendi. Já entendi. Então vocês entenderam que vem novidades aí, tem bastante coisa para acontecer. E se você ainda não segue nas nossas redes sociais,
nós vamos deixar o Instagram daqui também, segue o nosso canal, acesse o sininho lá, deixa as notificações, porque é super importante que você nos acompanhe. E no final, o maior objetivo aqui é alcançar a tua vida e que esse podcast possa, de fato, agregar muito valor na tua vida, tá bom? É isso aí. Então, eu queria aproveitar aqui, Pastor Dene, vamos finalizar aqui o podcast, mas queria agradecer pela sua vida, muito obrigado por participar desse projeto e aproveita a oportunidade para falar com a galera também. Gente, seguinte, aproveitando a oportunidade, o podcast, o próximo, vai acontecer na segunda semana de junho. Fique ligados, nós vamos deixar as datas nas redes sociais. Pastor Dene tá com a palavra. De novo, é verdade, do fundo do meu coração, estou muito ansioso, não só para o lançamento do nosso programa, né, do nosso podcast, tem que mudar os termos, né, do nosso podcast, mas também para as próximas gravações ou ao vivo, né? Se um dia tiver oportunidade, fazer os ao vivo também. Né? Esse é o nosso maior objetivo, pessoal. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer todos os podcasts gravados, mas em breve, assim que o produtor liberar, a gente vai conseguir fazer os ao vivo com vocês e ter essa interação, para que você também participe, para que a gente possa ter uma conversa, um diálogo mais dinâmico, né? Mas não deixe de assistir. Pastor Carlos Agrelio, acho que está com oportunidade também, a gente quer te ouvir um pouquinho. Cara, eu estou muito animado para tudo aquilo que a gente vai poder falar aqui. Estou muito feliz com isso, com esse retorno, realmente está agradando bastante o meu coração. A gente tem muito conteúdo, dá para dividir muita coisa com o pessoal. Conteúdos relevantes, mais uma vez, né? Coisas que vai realmente agregar valores na vida, na família de todo mundo, tá? Então eu estou muito animado, as novidades virão, as entrevistas virão, os assuntos serão discutidos aqui e eu tenho certeza que a gente vai alcançar, né, o maior número de pessoas possível com informações relevantes, um jeito diferente de falar, uma forma diferente de abordar, uma opinião mais incisiva, sabe? Mas sempre com essa base, com esse fundamento que a gente tem, né, que é o fundamento cristão, e tá tudo certo ser assim, porque é preciso ser assim, né, nesse tempo. Então, feliz, agradecendo quem nos acompanhou até aqui, né, desejando a todos bênção sobre a sua vida, que você se fortaleça aí na sua caminhada e que seja sempre feliz. Legal. Pastor Carlos, a gente também gostaria de te agradecer pela oportunidade, por estar aqui. A gente sabe o quanto que o tempo de vocês é bem corrido e vocês pararam para agregar valores na vida dessas pessoas, né? Então isso é super importante. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Muito obrigado por cada um que acessou, que seguiu, que visualizou, que de fato viu esse vídeo. E o nosso maior objetivo aqui é agregar valores na sua vida. Esse é o podcast Agregando Valores. Bye, bye.